Temos aí a primeira pergunta que diz: como trabalhar com pessoas que dizem não precisar de igreja, que usam, agora não estou entendendo aqui, que usam um termo comum, longe da igreja, mas perto de Deus. E aí? Eu estou no Twitter, eu estou no Instagram. É uma impossibilidade de acordo com os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele veio chamar discípulos. Discípulo é um aprendiz. E esse foi o problema, que estava cheio de mestre da lei, mas Jesus veio chamar os aprendizes da graça. Amém, queridos? E é uma comunidade, o tempo inteiro é uma comunidade. Jesus, ele se refere aos discípulos como uma comunidade. Vocês são o sal da terra, no plural, percebeu? Vocês são a luz do mundo. A Bíblia usa várias comparações. Nós somos pedras vivas de um mesmo edifício. Cada um de nós é um membro de uma mesma família, de um mesmo corpo. Então, não existe essa questão do cristão sectário, cristão isolado. Desde a literatura de sabedoria, Provérbios fala que a pessoa que se isola se insurge contra a verdadeira sabedoria. Então, quanto mais nós estamos cheios do Espírito, diz a Bíblia, o fruto do Espírito é o amor, é a paz, é a alegria, a mansidão. São atributos, características de pessoas que convivem com as outras. E se você ler, faço questão de ler, olha as obras da carne. As obras da carne são todas ligadas ao prazer próprio, à afirmação própria, sem as outras pessoas. Especialmente, tem um momento que emenda, acho que são 10 marcas de pessoas egoístas. Olha só, olha a marca de uma pessoa sem Deus. Olha aqui, ó, as obras da carne. Gálatas 5, verso 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Aí começa: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, tá vendo? Embriaguez, orgias, coisas semelhantes. Então, a pessoa que está cheia de ira, inveja, picuinha, é a marca de uma pessoa sem Deus. A pessoa, quando ela está com Deus, ela necessariamente vai também se conectar às outras pessoas. Isso é tão sério que na primeira carta de João coloca assim, do modo mais simples possível. Ele fala: aqueles que são filhos de Deus, como que eu sei? Se eu amo o próximo. Aquele que é filho do maligno é como Caim, que matou o próprio irmão. E Deus não conhece, não viu a Deus. Na linguagem joanina, na linguagem do apóstolo João, não ver a Deus é não ser salvo, é não fazer parte do povo de Deus. Então essa pessoa que fala isso, eu sou amigo de Deus, mas não sou amigo da igreja ou das pessoas, é um ensinamento completamente incompatível com aquilo que as Escrituras ensinam. Assim, ó, a gente não pode negar, uma pessoa que fala esse tipo de coisa, pode ter várias situações por trás dessa fala, né? Pode ter realmente um coração meramente egoísta, e uma pessoa realmente que só pensa em si, e se não é do jeito dela, então, né, não quer e tal. Então, é longe da igreja, mas perto de Deus. Mas é inegável que muitas igrejas também se tornaram terrenos e solo fértil para o diabo, né? O pai da mentira, da discórdia e por aí vai. É inegável que muitas igrejas se tornaram, e a gente tem que cuidar, irmãos, que às vezes até nós podemos ser esses agentes do caos, né, e se deixar levar pela carne, e nós às vezes acabamos propiciando para alguns irmãos uma péssima experiência de se fazer parte do corpo, né? Às vezes nós podemos ser culpados, porque assim, se a gente para pensar no que é a igreja, a noiva de Cristo,
né? O povo pelo qual Deus escolheu manifestar o seu caráter na terra. Gordon Fee, um grande teólogo pentecostal, dá essa definição, né? O povo de Deus é responsável pela manifestação do seu caráter na terra. E em palavras poéticas, a gente poderia dizer que a igreja é um pedacinho do céu, né? Em palavras poéticas, a gente poderia dizer. Só que para algumas pessoas foi um pedaço do inferno. E realmente a gente pode, e eu ouvi histórias venéricas, verdadeiras e tristes de pessoas que viveram histórias horrorosas na igreja. E realmente, histórias que eu acompanhei de perto. Então, para essa pessoa, a frase, não, cara, quando eu saí daquela igreja, eu fiquei mais perto de Deus. Agora, e isso é muito triste, então isso faz a gente pensar e a gente abrir os olhos, que a grande questão não é qual igreja que eu vou, uma batista, uma pentecostal, não, a grande pergunta é, que tipo de igreja eu sou? Que tipo de igreja nós somos? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. Nós somos uma igreja que representa um pedacinho do céu, ou nós somos uma igreja que mais parece um pedaço do inferno? Então a gente precisa pensar, e aqui é legal a gente pensar coletivamente e pensar também individualmente, né? A minha contribuição para essa manifestação da igreja. Agora, a pessoa não pode viver nessa condição, porque não existe cristianismo, e até o texto que eu vou pregar amanhã provavelmente, está lá, esse texto de Pedro. Nós somos como tijolos, né? De uma casa espiritual que Deus está construindo. Tijolo sozinho não faz construção. Então, eu não posso servir a Deus entregando sopa na praça somente. Eu não posso servir a Deus sendo uma pessoa legal. Não, pessoas legais vão para o inferno se não estiverem em Jesus. E estar em Jesus é estar no seu corpo. Então, assim, a gente precisa ter esse esforço relacional. Repito, né, se você teve um abuso, né, por exemplo, abusos até sexuais, infelizmente, mas uma coisa muito comum em igrejas é o abuso moral, né? O Davi, mais do que eu, já deve conhecer histórias piores do que eu, né? Mas eu vivi 14 anos numa igreja onde isso tinha abusos morais fortíssimos, né? De pessoas serem repreendidas no microfone, na frente de toda a igreja, menina de 14 anos sendo culpada, né, por uma série de problemas entre os adolescentes porque usou uma calça leg na frente de toda a igreja. E o pastor dizendo, e se sair da igreja vai pegar um câncer, porque está sendo... Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então assim, existiam e existem muitos abusos cometidos por parte da igreja. Por isso que a gente precisa estar constantemente sendo uma igreja bíblica, uma igreja de liderança bíblica. Por quê? Porque um líder não está imune a cometer erro, ele vai errar. Agora, ele precisa ter um corpo de obreiros que fala, pastor, e aí, o que o pastor está pensando sobre isso? Não, realmente aqui eu errei, vamos voltar atrás, entende? Para que a gente seja o mais parecido com a cultura do céu possível, para que as pessoas realmente vejam aqui uma família que tem problema, que tem desavenças, como na nossa casa tem. Casamento, gente, né, o pastor vai fazer quase 50 anos de casado, né? Não é fácil ficar casado, né, pastor? Né? Tipo assim, a gente luta pelo casamento, aquela coisa toda e tal, é uma coisa boa, é melhor estar casado do que estar solteiro, no meu caso, por exemplo, mas a gente luta pelo nosso casamento constantemente, né? E é um esforço. Já pensou, na primeira briguinha, vou me separar, que muita gente faz isso, né? Eu estou me separando porque incompatibilidade. Os famosos, é engraçado o motivo, engraçado, né? Não é engraçado porque é uma coisa diferente da nossa, mas eu já vi assim famosos, né? Tá ligado a revista Caras, aquela revista inútil? Então, ela tem nos dentistas lá, acho que nem existe mais. Mas uma vez eu lendo uma reportagem na revista Caras, não sei quem estava se separando desses famosos aí, Fábio Júnior, que separou um monte de vez. Aí tá lá, motivo da separação, incompatibilidade na agenda, né? Que legal o motivo, né? Mas assim, as pessoas se separam por coisas muito, assim, tipo, não consertam mais, não lutam pelas coisas. Mas enfim, tô dando uma volta muito grande. Mas eu acho legal isso que você falou, Bibo, né? Que isso é a regra. A regra é sempre lutar pela igreja, lutar pelo convívio. Porque o problema, é muito legal a sua fala no início, do contexto, né? Por que a pessoa está falando isso? Porque às vezes ela está ferida, né, com razão,
Mas Jesus tira a nossa razão, porque ele fala que eu tenho que amar até o inimigo e orar por quem me persegue. Então Jesus, ele mata o nosso ego, ele encurrala o nosso ego. Então o problema da igreja, de muitas pessoas que falam isso, é que elas querem tornar a exceção a regra. Sim. Qualquer coisa a pessoa... Hoje o pessoal quer escolher demais. É aquela história do homem no avião, passa a comissária de bordo e pergunta: você quer almoçar? Ele fala: quais são as minhas opções? Sim ou não? Ela respondeu: é sim ou não. Porque às vezes a gente quer, né? A gente quer escolher demais, acha que tem muita coisa para escolher, e fica uma mentalidade errada de que eu vou na igreja para receber alguma coisa. Essa é uma outra mentalidade antibíblica. Romanos 12 fala que eu tenho que me apresentar como sacrifício a Deus. Então a pessoa sai do culto e fala assim: ai, eu não recebi nada. Quem disse que você veio receber? Você veio entregar a tua adoração a Deus? Você veio... Então a regra é a comunidade, a regra é o amor, a regra é eu examinar a minha vida, não examinar a vida dos outros. Porque examine-se o homem a si mesmo. As pessoas... Todo mundo sabe o que fazer com o dinheiro do outro. Você não sabe o que fazer com o seu dinheiro. Todo mundo sabe mandar na família do outro. Você não sabe mandar na tua família. Então isso, eu acho legal a sua fala. Sim. Porque no final, acho que é legal esse complemento. No final, né? Você reequilibra ela. Porque sim. A regra é estar no corpo. Isso, está no corpo. Está no muito corpo. Bom. Eu gostaria de também pegar uma deixa da fala de Bibo com relação à figura do pastor. O pastor é ser humano, ele erra. E hoje a gente vê que alguns pastores, eles até adentram num estado psicológico aí, né, que não desejo nem para ninguém, né, que é a depressão, que é um tema bastante discutido. E uma pergunta fala a respeito disso. A depressão é um mal presente nos dias de hoje. Ela estaria ligada a essa introspecção e a falta de comunhão com Cristo e amizades? Como pode ser a relação da igreja com o pastor que sofre com isso? Tu que é tataraneto de pastor, rapaz? Eu sou o primeiro crente da minha família. Qual é a relação da igreja com o pastor que está sofrendo por isso? Gente, é o cuidado, né? A gente vive num contexto muitas vezes que o pastor fala em pegar férias. Alguns irmãos têm um ciricutico, né? Porque o pastor, ou na segunda-feira, geralmente a folga pastoral é na segunda-feira, né? E aí, eu liguei para o pastor 4 vezes e ele não me atendeu, mas irmão, hoje é segunda, né? Então, a igreja precisa humanizar a figura do líder e saber que ele também precisa do descanso. Porque a gente, muitas vezes, quando não quer vir na igreja, a gente simplesmente fala: hoje eu não vou no culto. Irmão, cá para nós, né? Todos nós temos essa vontadezinha assim. Às vezes até toda semana, às vezes, né? Hoje eu não vou para o culto. Aí vai orar, né? Vai orar que está complicado. Mas a gente tem isso: hoje eu não vou no culto. Então, eu fico pensando, os pastores: eu tenho que ir no culto. Ele tem que ir, né? Porque ele tem que ir. Então a gente precisa ter esse entendimento, esse cuidado, que o pastor precisa parar. E aí o pastor também precisa ter a consciência que ele precisa preparar uma boa liderança também, para que quando ele saia, a igreja também não fique desassistida. Então assim, segunda-feira é a folga do pastor, ele põe o celular no modo avião e ele vai descansar. Morreu uma pessoa naquele dia, beleza, tem um presbítero, ou tem um diácono, ou algum outro líder que pode fazer o enterro e tal, entendeu? Então assim, estou pegando uma coisa bem extrema assim. Poxa, o pastor não foi visitar a minha mãe no hospital, e era o único dia de visita, era na segunda-feira. Mas naquele dia, era férias do pastor, o pastor pegou a família e foi para a praia, foi passar uma semaninha lá. Então assim, primeiro o pastor precisa ter a consciência que ele precisa parar e realmente desligar. E segundo, a igreja precisa dar essa folga para o pastor e entender: pastor, vai, some, vaza daqui, pastor, vaza, não, desliga, tem a liderança, a gente está bem assistido, sabe? Então tem que ter essa, porque realmente o índice de suicídio entre pastores sempre aconteceu, eu imagino, mas nos últimos 2 anos tem sido muito reportado, né? Eu penso, até setembro mesmo estava acontecendo muito. Agora eu parei até de ouvir um pouco, mas até no Dia Mundial, né, de combate ao suicídio, um pastor nos Estados Unidos que luta por essa causa cometeu o suicídio e tal. Então assim, cara, são casos, pegando só o caso do suicídio de um pastor, né?
ele precisa aprender a parar, sabe, a ser cuidado. O problema de muitos pastores é que eles não são cuidados, né? Eles cuidam e ninguém cuida deles. Então, assim, existe uma solidão pastoral de um grupo de amigos onde ele pode chegar e contar um pecado dele cabeludo, assim, sabe? Cabeludo, assim. Porque às vezes ele não pode contar para ninguém na igreja, porque, nossa, o pastor pensa isso. Nossa, o pastor fez aquilo, né? Eu tenho uma pregação minha que de vez em quando eu conto um pecado que eu cometi anos atrás, e é incrível como as pessoas olham, parece que alguns até vão deixar de parar de me seguir, assim, porque eu conto esse meu pecado, sabe? E eu não vou contar para vocês, né? Então, assim, é incrível, tipo, então o pastor precisa ter essa rede, onde realmente ele pode se jogar, e ele saber que essa rede não vai arrebentar, e que lá ele pode ser, né, ele pode contar os pensamentos mais torpes que passaram pela cabeça dele, sabe? E lá ele vai ter um grupo de amigos que vai, sabe, orar com ele, não passar a mão na cabeça, mas orar e entender o momento, sabe? É a igreja oferecer esse cuidado, entende? Oferecer esse cuidado. Na Bíblia, o pastor ele não é diferente das pessoas nas tentações ou nas capacidades, ele é diferente apenas na função. O pastor ele tem uma função diferente da ovelha no corpo de Cristo. Tirando a função diferente de trazer a palavra, de cuidar das vidas, ele é uma pessoa como qualquer outra. E o primeiro pastor da Bíblia é Abel. Ele morreu. O pastor nasceu para morrer, meus irmãos. Jesus é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Ele é antes de Abel. Ele é o primogênito dos mortos, conforme as Escrituras. Então, Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Em 1 Pedro capítulo 5, está escrito que os pastores, eles devem cuidar do rebanho de Deus por amor, livre vontade, não por ganância. Então, um verdadeiro pastor que tem um chamado para essa função no corpo de Cristo, ele vai pastorear onde ele estiver. Você vai colocar ele num lugar, ele vai pastorear. Ele vai pastorear. Ele vai começar a cuidar das pessoas, porque é um dom que Deus deu para ele. Ele tem uma paciência um pouco maior que a das pessoas, isso ele tem, que tem que ter muita paciência. E aí ele tem crises, e a igreja também tem que compreender esses momentos. Eu mesmo, com 28 anos de idade, eu estava à beira de um infarto, quando eu tinha 28 anos de idade. Eu estou com 33 anos, eu já posso ser crucificado, amém, queridos? Então, com 28 anos de idade, eu era um dos vice-presidentes da igreja Batista Getsemane, que eu falei aqui, do pastor Jorge Linhares, uma igreja com 60 mil membros, 80 congregações em Belo Horizonte. Só que o pastor Jorge Linhares, mais de 60 anos, 3 filhos criados, netos, quem está entendendo? Ele com boda de diamante de casamento, e eu com boda de madeira. Eu era recém-casado, poucos anos de casado, menina pequenininha, filha criança. Então eu não estava conseguindo, o ritmo estava muito, e eu fiquei doente. Eu fiquei com um negócio que chama síndrome do intestino irritado. Até meu intestino irritado, meus irmãos, olha isso. Eu não sabia nem que isso existia, síndrome do intestino irritado. Eu falei com o médico assim, eu devia ter levado meu intestino no psiquiatra, eu não sabia que eu estava no lugar errado. Aí o que aconteceu comigo? Eu fiquei tão arisco que eu não queria mais atender ninguém, porque o pastor só recebe más notícias. Ninguém liga para o pastor de madrugada para contar uma coisa boa. Ninguém liga para pastor para comemorar a vitória do pastor. É sempre o contrário, é pedindo ajuda, o pastor tem que resolver o seu problema. E aí, eu com 28 anos, atendendo as pessoas, eu fui ficando arisco. Aí eu saí de um extremo, porque eu atendia todo mundo. A hora que você me ligasse, eu ia te atender. E eu fiquei doente. Aí eu fui para o outro extremo. Eu não vou atender ninguém mais. Ah, mas o menino vai morrer. Morre, eu não estou nem aí mais para ninguém. Só interessa que a minha esposa, minha filha. Aí eu fui para o outro extremo. Aí a gente vai encontrando o equilíbrio pastoral, a maturidade pastoral. Ninguém começa sendo um pastor maduro, amém, queridos? Ninguém começa. E aí você vai aprendendo a maturidade pastoral. Peraí, está me ligando? Eu estou no meio de um compromisso da minha família. Espera, eu ligo depois que terminar o compromisso. Está ligando de novo, ligou 5 vezes.
deixa eu ver que às vezes é uma coisa grave. Está dando para entender? Então, assim, a igreja, junto com os pastores, vão amadurecendo e crescendo na semelhança de Jesus. Amém. Uma outra pergunta aqui, bem interessante, que ele fala sobre a questão das gerações. A gente sabe que viver em unidade, existem conflitos de gerações, né? Jovens, adultos, os mais anciãos. E, enfim, como trabalhar as questões geracionais na igreja? Costumes antigos e novos da igreja, não contrários à palavra, claro. Uma ressalva. Existem os conflitos de gerações, são atemporais. Em todos os tempos existiram os conflitos de gerações. São dois mundos que se chocam, são maneiras diferentes de pensar. São pessoas em fases diferentes da vida. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala que os mais velhos, a glória de um homem são as suas cãs, são os cabelos grisalhos, é a coroa obtida por uma vida justa. Na linguagem bíblica, as cãs, os cabelos brancos, não é descolorir o cabelo. Jesus fala assim, você não pode transformar um cabelo escuro num cabelo branco. Jesus não está falando que você não pode pintar o cabelo ou descolorir o cabelo. Jesus está falando que você não pode fazer o tempo passar mais rápido. Você vai ter que viver a experiência. Jesus não foi bebê para a cruz, ele foi um homem formado para a cruz. Então, os mais velhos, de acordo com a Bíblia, têm a experiência. Essa frase é muito legal. A experiência é uma lanterna virada para trás. Mas os mais jovens, a beleza do jovem está na sua força, de acordo com a Bíblia. Jovens, vocês são fortes, vocês venceram o maligno. Então, o jovem, ele tem energia. Quando Ananias e Safira morrem, o que Pedro fala? Aí estão chegando os jovens para carregar. Jovem carrega coisas. Jovens, ele tem energia. Tem as paixões da juventude. Então, as gerações, de acordo com a Bíblia, precisam se completar. Uma geração contará a outra geração os gloriosos feitos do Senhor. Então, a experiência do jovem, dos mais velhos, com a força dos jovens. É uma igreja saudável. Agora, quando existem conflitos, é uma das maneiras que o inimigo usa para destruir vidas. Quer dizer, quando o líder, que era para ser experiente, age de maneira infantil, fica irritando os jovens. Não irritem os vossos filhos. É como a serpente que rasteja sobre o próprio ventre. Oprime a próxima geração. Herodes mandou matar as crianças. O faraó mandou matar os meninos. Então o inimigo, ele manda matar as crianças. Moloque é o nome de uma potestade na Bíblia que mata as crianças, mata a nova geração. Mas também a Bíblia fala de jovens que matam os pais, de jovens que se rebelam contra os pais, né? Lúcifer era um anjo de luz que se rebelou contra o Altíssimo. Então a Bíblia fala dos filhos de Davi que se rebelaram contra ele. Fala de Esaú, que foi um desgosto para a mãe dele, e que ele amargurou a vida de Rebeca. Quando fala de raiz de amargura em Hebreus 12, o exemplo é Esaú. Era alguém que amargurou a vida da mãe, da própria mãe dele, casando com as mulheres que não eram do povo. Quer dizer, então a Bíblia fala que pode haver pecados entre as gerações. Mas a Bíblia fala também que Deus pode converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então, as tensões existem, as tensões de idade, as tensões de maneiras de compreender o mundo, mas se o Espírito de Deus está presente, se o amor de Jesus está presente, a igreja será sábia e ela terá essa flexibilidade e ela vai se completar no temor do Senhor. Amém, queridos? Amém. Não, uma coisa que eu vi, por exemplo, no tempo que eu fiquei na Assembleia, acontecia muito isso e acontecia por coisas assim bem... o jovem queria botar bateria na igreja, por exemplo, né? Eram coisas discutidas na época da Assembleia. Então, assim, o que aconteceu? Os líderes da igreja, entendendo o movimento dos jovens e tal, um foi cedendo um pouquinho, entendeu? Então, a gente não vai botar a bateria na igreja, mas no culto de jovens vocês podem usar a bateria. Assim, olhando hoje em dia, parece que não faz muito sentido, né? Mesmo, nada a ver, né? Mas na época foram soluções que foram se achando. Eu sei que na década de 80, por exemplo, na Assembleia, as igrejas alugaram um galpão para fazer uma parada mais jovem. Então a gente vai botar luz,
entendeu? Vai ser um culto mais sem gravata. Eram as discussões da época, né? O pastor só podia pregar com gravata e tal. Então, assim, eu estou dizendo de coisas litúrgicas, né? Mas um vai cedendo um pouquinho, outro vai cedendo lá, entendeu? Eu acho que o encontro dessa experiência com a força que faz a igreja crescer, né? Tem que ter esse encontro da experiência com a força. Assim como nem todo velho é experiente, nem todo jovem é sábio, né? Então tem isso também, a gente precisa ter essa noção, mas se a gente tem uma igreja bíblica madura, a gente vai encontrar, né? Jovens fortes e velhos experientes. E a maneira de falar entre as gerações é uma questão importante Isso, também. perfeito. Por exemplo, o jovem nunca pode falar com o mais velho com arrogância, de acordo com a Bíblia. Paulo fala para Timóteo assim, que era um jovem: olha, quando você exortar o mais velho, fala como se você estivesse falando com seu pai. Quer dizer, Timóteo tinha autoridade espiritual? Tinha, mas a maneira, isso não anulava que tem uma maneira de exortar o mais velho, como se fosse meu pai. Eu não falo com alguém mais velho como se fosse meu irmão ou como se fosse meu filho, porque isso não agrada a Deus. Agora, eu vou falar do meia idade como se fosse o meu irmão, e Paulo ainda fala assim para Timóteo: e com as irmãs, fale como se fosse sua irmã, com toda pureza. Foi a nossa conversa, o pastor estava orientando a gente ali, estava tendo várias histórias sobre isso. Pastores que não respeitam a irmã, é para tratar como se fosse irmã de sangue, de acordo com o que Paulo está falando. Irmã, não irmã assim, irmã com toda pureza, tem até essa ressalva. Então, isso é importante porque o modo da gente conversar entre as gerações é o modo de uma família saudável, de acordo com a Bíblia. Porque, por exemplo, o conflito vai existir, mas se a igreja não é uma família espiritual, o dia que tiver um conflito de gerações, se a igreja for uma igreja militar, o pastor acha que é um general e acha que os jovens são soldados. Aí vai ter um motim, vai brigar o dia, e vai ter briga. Se pensa que é uma empresa, o pastor pensa que é o patrão e o jovem é o empregado dele. O dia que tiver briga, vai chamar os advogados, como eu já vi acontecer em igreja, que brigou as gerações e chamaram advogado para dividir as marcas que as igrejas tinham criado. Então, quando é como a Bíblia orienta, quem está entendendo o que eu estou tentando dizer? Uma família, vai ter discussão, vai ter briga, vai ter algo, vai ter, como tem na família, mas aí resolve como na família. O pai não deixa de ser pai, o filho não deixa de ser filho, e a família tem ali um momento, mas resolve em família, como a Bíblia orienta que tem que ser. Eu errei muito isso no começo, né? Jovem, aprendiz de teólogo, estudando no seminário, aquela coisa toda, ia lá, aprendi um monte de coisa. E aí, de repente, eu comecei a ver algumas coisas na minha igreja que, para mim, estavam erradas teologicamente, aquela coisa toda e tal. Aí eu, né, já não era tão jovem assim, mas tinha 20 e poucos anos, mas assim, inexperiente, não respeitava essa questão das gerações e tal. Aí eu ia no meu programa de rádio, irmão, e eu falava: não, porque estão ensinando errado nos púlpitos, tipo assim, sem respeito pela história de homens de cabelo branco. E vou dizer para vocês que até estavam ensinando algumas coisas erradas. O ponto não é esse, o ponto era a maneira que eu estava falando, né? Provérbios 27:14. Até a bênção dada aos berros de manhã vira maldição. Bom dia! A pessoa já está endemoniada, que está gritando na cabeça dela. Não é o que dizer, como dizer, por que dizer, a maneira de dizer, a hora de dizer. E eu demorei, gente, para aprender isso. Demorei. Fui expulso da rádio, inclusive, né? Por conta disso. Não, porque não estou lutando pela verdade. Na minha cabeça eu estava fazendo certo. Isso é o Batman do Evangelho. Justamente, né? E você sabe que o Batman é doido da cabeça. Ele é igual o Coringa. Que se o Batman quisesse fazer o bem mesmo, pegava o dinheiro e construía escolas, né? Melhorava a Gotham City. Mas não, ele quer bater em bandido, tá? Não, enfim, fecha esse parênteses aqui. Mas você sabe que o Batman é louco. Aí o que acontece? Por isso que é o Cavaleiro das Trevas. Cavaleiro das Trevas, tá aí, tem que orar pelo Batman. Mas eu demorei, entendeu? Para entender isso. Eu apanhei muito, eu errei muito, eu feri muitos homens mais velhos e tal, porque eu não tinha esse jeito, porque eu estava defendendo o evangelho, eu estava defendendo a verdade. Calma lá, rapaz, né? Calma lá, calma, né? Aí tu vai amadurecendo, tu vai tendo amigos que vão te dando toque, tu vai aprendendo com pessoas, entendeu? Tu vai sendo, sabe, esqueci a palavra, mas vocês entenderam? Você vai sendo desenvolvido, temperado, sabe? Vai sendo também lixado,
lixado, né? Prensado, né? Aí você vai amadurecendo, aí você vai aprendendo a falar, a respeitar, porque às vezes assim, a pessoa pode ser mais velha e ela pode estar com alguma questão errada, como o Timóteo provavelmente lidava com isso da igreja. E não é para Paulo, e Paulo diz que não é para Timóteo se omitir e ensinar o homem mais velho, não. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, exorte, admoeste, faça tudo, independente da idade, mas o jeito de falar, a sabedoria, sabe? Na primeira carta ele fala acho que 6 vezes para Timóteo evitar as conversas inúteis, evitar as brigas inúteis, evite discussões por causa de genealogias intermináveis, ou seja, a nossa capacidade de falar asneira é interminável. Então tem que ter limite. Se Paulo para tivesse brigar. hoje, ele falava, cuidado. Tem limite para brigar nas gerações. Se Paulo tivesse hoje, ele falaria, cuidado com o que você posta nas redes sociais. Não sairá do vosso dedo nenhum tweet torpe. Bem Olha, isso. boa. Temos uma questão agora direcionada, viu? Para o Bibo. Não. Para a Bíblia aqui, ó. E foi bem legível. Biblicamente, o que você tem a dizer sobre igrejas que no momento da ceia separam as igrejas em pequenos grupos, por família, consanguíneas? Eu acho legal, eu não vejo. Até onde eu conheço, não se tem nada na Bíblia que dá uma liturgia. Existe, né, os passos, né, a leitura do texto e tal, né, a proferir as palavras ali dos elementos e tal. Agora, a forma, se vai fazer todo culto, se vai fazer uma vez por mês, aqui acontece quando? Todo culto, uma vez por mês? Uma vez por mês. Tem igreja que faz todo culto, né? Eu acho legal a ideia da família, de se reunir em pequenos grupos, porque remonta um pouco, né, a questão do Antigo Testamento. Ainda que a nossa ceia, ela não seja uma Páscoa, né? Não seja como a Páscoa do Antigo Testamento, que acontecia em famílias. Mas eu acho legal o simbolismo, né, de você estar num grupo, de você trocar, né, por exemplo, igrejas que dão pães e as pessoas nos grupos partem os pães, sabe? Então eu acho essa expressão bonita de repartir o pão, de trocar o cálice. Algumas igrejas, isso eu já não acho muito higiênico, mas algumas igrejas têm um único cálice para toda a congregação. Então se tem muitas igrejas históricas, luteranas, né, principalmente ligada a IELB, ao Sínodo de Missouri, nos Estados Unidos, que é um cálice para todo mundo. Então assim, não acho muito bacana em termos de higiene, mas a simbologia eu acho legal, né? Porque a nossa ceia muitas vezes ela fica muito individualizada, né? Porque cada um pega o seu elemento, o seu toquinho de pão, que no caso da minha igreja a gente já compra quadrados congelados direto da panificadora, quadradinhos, congeladinho, tal. Já compramos uma maguari, botamos nos copinhos e tal. Aí a pessoa vem, faz uma fila, pega, volta para o seu banco, cada um segurando o elemento. O pastor faz as palavras ali e aí ingere os elementos. Alguns dobram o joelho, outros não, mas no fundo acaba sendo bem individualizado. E a ceia, na minha cabeça, e a partir do que eu vejo no texto bíblico, é uma parada bem comunitária, bem participativa, né? E tanto que quando eu faço o momento da ceia na minha igreja, eu peço para as pessoas trocarem o cálice, pelo menos. O pão eu deixo quieto, né? Mas o cálice eu peço para a galera trocar. Troque o cálice, procure alguém aqui na igreja que há tempo você não fala, vai lá, troque o cálice, troque uma palavra de bênção com essa pessoa e tal. E a separação em grupos, eu não vejo problemas, né? Não vejo nada aqui que desabone essa prática. Eu acho até que remonta um pouco essa ideia de ter aquele momento em conjunto e tal. Bem, eu penso isso, né? Acho que é um assunto meio... Mas fala aqui no microfone, pastor. Pega o microfone. Eu acho um pouco perigoso, né? Nós temos aqui em Pernambuco igrejas que tem, como por exemplo a Missão Integral, que trabalha com a questão do uso dos elementos como se fosse Jesus hoje, aqui sertão, que o pão é rapadura, que não sei o que tal, essa atualiza, né? E com relação à questão de grupos, a metodologia, aqui na igreja a gente já fez alguns modelos aqui, dos diáconos ficar aqui na frente, o pessoal rasgar o pão, entregar pão e tal. Já fez aqui trocando cálice um com o outro para formar mais uma comunhão.
Essa metodologia eu não tenho nenhuma dificuldade. Agora, eu tenho dificuldade quando a gente separa. Não é? Por exemplo, o corpo de Cristo, essa é a simbologia, corpo de Cristo, e que a ceia é um símbolo de comunhão, de coinonia. Então, eu creio que todos devem estar juntos. Agora, o que está acontecendo? Nós temos uma igreja aqui, inclusive de um amigo meu. Eu digo amigo porque ele é colega de ministério, mas é amigo meu. Mas ele tem uma visão diferente, é batista. E que lá a ceia, ela não tem esse princípio. A ceia, a criança, independente da idade, até o mais velho, mesmo que não seja batizado, que não seja convertido, foi da família. Ele diz que é para comunhão, tudo bem, mas a comunhão, eu acho que a comunhão é dos santos. Então, não posso separar aqueles que não se converteram só porque é a família biológica. Então, se faz isso, é outra coisa, não precisa ser batizado, não precisa, enfim. Tem uma história que eu vou contar aqui, mas ninguém vai contar nada para ninguém, porque é minha sobrinha, que ela ficou afastada não sei quantos anos da igreja, e no dia que ela voltou para a igreja, era um dia de ceia. E esse pastor, colega meu, ele chamou a minha sobrinha e disse: você vai servir a ceia. Bom, porque você voltou hoje e já está na comunhão. Então é um negócio meio complicado. Aqui dentro, com a igreja aqui, nós podemos louvar, podemos, às vezes eu já fiz aqui, da família ficar perto um do outro na hora da ceia. Todo esse contexto assim que finalize na comunhão e coinonia, de servir os dois elementos juntos, também a gente faz. Aqui é uma ceia aberta, né? Só fala que quem é batizado e quem está bem com Deus e tal, a gente ceia não é restrita. Então a gente tem esse cuidado. Mas tem pessoas que estão fazendo assim, tem células, grupo familiar. Então naquele dia de ceia, lá em tal lugar está todo mundo ceando, de célula. Se já for uma igreja lá, tudo bem. Mas se não for, eu creio que todo mundo tem que vir cear aqui. Essa é a minha colocação. Que o corpo de Cristo esteja junto. E nessa comunhão, o método como vai ser feito, sem sair dos princípios, não tem problema nenhum. Amém. A última pergunta, para finalizarmos esse dia, nesse momento. Cadê? E aí, a pergunta é: nós temos uma tendência a compreender a unidade como uniformidade entre nossos irmãos. Como não cair nesse erro? Como sermos nas nossas diferenças e diversidades? A Bíblia fala do pecado de feitiçaria. O que é pecado de feitiçaria? É tentar controlar o outro através do sagrado, através, de algum rito. Essa tentativa de ficar controlando as pessoas. E a gente está conversando aqui o dia inteiro sobre isso, que o amor é o contrário, o pastor é o contrário, ele se entrega. Então, isso é importante para a questão da unidade e não cair na uniformidade, porque é isso. O que é uniformidade? É Babel, é tentar todo mundo ficar centralizado. Uniformidade é tentar centralizar a unidade. Isso é impossível, isso não é... Deus nos dispersou pelo mundo, vão por todo mundo. Ele enviou cada um com um talento, cada um com a sua vocação, cada um com a sua história. E isso é tão bonito, na igreja. Uma coisa que ajuda muito, assim, ampliar a mente também, é estudar a história da igreja, conhecer a história da igreja. Há uma ignorância muito grande da história da igreja no Brasil, os pioneiros, as maneiras, as tradições litúrgicas, as tradições na família cristã, são tão bonitas, nós aprendemos tanto nos outros países, ajuda você a ter uma compreensão maior do que é o Evangelho, que o mundo é maior, Deus é maior, e aí você vai perdendo essa vontade de ficar, todo mundo tem que ser igual ao meu jeito, só o meu jeito que é o certo, e é dessa maneira, e é isso quebra na tua vida, e você se torna uma pessoa mais misericordiosa, mais generosa, uma pessoa mais propositiva. E eu acho que isso é na linha do que o Senhor Jesus ensinou. É muito claro o ensinamento de Jesus. O caráter do cristão, Jesus ele falou de uma maneira que ele não deixou dúvidas, Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram,
porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão satisfeitos. Bem-aventurados, os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Então é o contrário. É o contrário de ser arrogante, é o contrário de ser eu estou certo, é o contrário de querer tudo para mim, é o contrário de ser justiceiro, é o contrário de ser briguento, é tudo o contrário. E se a gente seguir esse caminho de Jesus, automaticamente vai arrefecendo essa questão de uniformidade e nós vamos aprendendo a discernir mais a vontade de Deus, celebrar a Deus na vida do irmão, para a glória do próprio Deus. Amém, queridos? Amém.